tudo bem? Vestibular seriado 1 da UPE, aquela revisão bacana, 10, 15 minutinhos para deixar você confiante, porque a nossa meta é acertar as 6 questões do vestibular seriado 1 da UPE. Eu garanto, essa revisão vai dar totais condições para você gabaritar a prova de Sociologia. E vamos começar o Refissa, olha só, Refissa, revisão, sistema seriado de avaliação. Desde 2008, este canal aqui sempre faz aquela revisão reta final para você chegar e detonar na prova. Até porque uma questão de Sociologia tem o mesmo valor, o mesmo valor de uma questão de física, de matemática, de química. Então, estrategicamente, temos que acertar a todas as questões de Sociologia. E aqui eu garanto, viu? Nesta revisão você vai ter acesso a todas as questões. Oh, que beleza, professor! Vai deixando o like, vai compartilhando esse vídeo no grupo e coloca assim, olha, o professor disse que este vídeo tem 1 ou 2 questões da prova. É isso mesmo, porque o tema Ciências Sociais e Sociologia, conceitos, surgimento e objeto de estudo, a média geral de 2012, quando teve uma reviravolta, uma renovação no conteúdo programático e no formato da prova do vestibular seriado, sempre vem 2 questões com este tema. Porque antes, viu, Ferinha, de 2008 até ali 2011, eram 2 questões de Sociologia. Depois teve uma alteração e a gente ganhou mais questões. De 2, partimos para 6 questões do vestibular seriado. De 2012 para cá, o formato é outro da prova de Sociologia, com textos, com imagens, mas eu posso dizer e garantir, não se assustem. A UPE coloca aqueles textos, aquelas imagens, mas a dica é ler o comando. Geralmente a UPE nem chega a utilizar o que está no texto, nem chega a utilizar o que está na imagem, mas eu sempre indico, vamos fazer a leitura do texto, vamos analisar as imagens da prova de Sociologia, para garantir. Mas, como é vestibular, vem aquela dica, casca de banana. A UPE sempre coloca casca de banana, uma palavrinha aqui, outra ali, que faz com que a questão esteja correta ou incorreta. Mas vamos lá, porque o tempo voa, escorre pelas mãos. Vamos lá, revisão Sociologia, que você vai revisar tudo do sistema seriado de avaliação. Encontro 1, Ciências Sociais e Sociologia. Conceitos, surgimento e objeto de estudo. Na descrição você pode baixar esse material. Você é fera, tem que ser ágil, rápido. Professor, o que vem a ser as ciências sociais? Porque eu peguei o manual e o primeiro conteúdo que tem lá na parte de Sociologia é Ciências Sociais e Sociologia. Olha, o termo já está no plural. Ciências. O que vem a ser ciência? É um conjunto de conhecimentos adquiridos metodicamente através de quê? De uma análise, de observações. Olha, nesse cenário de pandemia, quando eu classifico aquela pessoa responsável ou competente, para analisar a questão da pandemia, aquele cientista, para ele chegar a uma conclusão em relação à vacina, o que foi feito? Levantou-se uma hipótese, teve uma análise, aplicação daquele medicamento, daquele imunizante, verificou-se o quê? Os resultados para chegar à conclusão. Isso é a ciência. Então, quando eu uso a expressão ciências, então plural. Então tem mais de um conhecimento aqui que vamos analisar, mais de uma disciplina, ou aqueles que gostam de utilizar o termo, mais de um componente curricular, dependendo da situação que eu uso o termo. Então, a expressão ciências, ou seja, você tem aqui, um grupo de disciplinas que tem como objetivo analisar o quê? A sociedade. Daí a expressão ciências sociais. Por que o termo no plural? Porque nós temos antropologia, que vem analisar costumes, hábitos, símbolos criados pelas sociedades. Psicologia social, meu amigo, na era das redes sociais, com Instagram, com WhatsApp, com Telegram, há uma necessidade de analisar a mudança de comportamento de você, ferinha, que só fica assim, ó, sempre ali,
mexendo, conversando. Ah, professor, mas meu pai também. Meu pai falava tanto que não poderia ficar no WhatsApp e hoje não sai. Pois é, amigo, mudança de comportamento. E isso é o papel também da psicologia social. Além disso, a gente pode acrescentar a ciência política para discutir as relações de poder na sociedade contemporânea. Também eu posso inserir a economia, o direito. Olha só, viver em sociedade, a gente perde aquilo que John Locke falava, a liberdade natural. Eu posso fazer o que eu quero? Não, você vai fazer aquilo de acordo conforme a lei. Daí a chamada liberdade civil. Então, o que vem a ser ciências sociais? Esse conjunto de disciplinas. Mas aqui eu trouxe um conceito mais fechadinho, mais arrumadinho para vocês. Olha, as ciências sociais são uma ampla área de estudos voltada a entender a forma de funcionamento, desenvolvimento e organização das sociedades. Tipo antropologia, a psicologia social, a economia, o direito e a sociologia. A sociologia também está incluída nesse grupo, nessa área de conhecimento que eu chamo de ciências sociais. Ah, professor, mas o senhor falou ciências sociais e tem como objetivo analisar a sociedade, mas o que é a sociedade? Um conjunto de pessoas que interagem, que se comunicam, que se afastam, que entram em atritos. Não é isso que você vivencia? Se você pegar o grupo familiar, o seu grupo, né? O grupo que você convive, a família, tem conflitos, não é isso? Tem aproximações, tem distanciamentos. A vida em sociedade é marcada por isso, tá bom? E cabe justamente a essas pessoas, a estes cientistas sociais, analisarem justamente essas diversas práticas sociais. Então, a sociedade é marcada por milhares e milhares de interações. E com a introdução de tecnologias, essas interações ficaram mais dinâmicas, não é isso? Ficaram mais voláteis também. Aí lembrar de Bauman, né, com o seu livro A Sociedade Líquida. Nas ciências sociais, são estudadas todos os aspectos importantes relacionados a uma sociedade. Suas origens, processos históricos, funcionamento, aspectos de desenvolvimento, transformações sociais, conflitos, características culturais e hábitos. Aqui entra, por exemplo, né, a antropologia. Mas o tempo voa, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui três exemplos clássicos que reforçam, né, a importância das ciências sociais. Antropologia estuda as características da sociedade, como hábitos culturais, religiosos, econômicos e as estruturas familiares. Religiosas também, porque a própria antropologia tem uma segmentação riquíssima. Antropologia cultural, aí entra antropologia que tem como foco a família, hábitos, enfim. É riquíssima também a antropologia. A sociologia, que na prova do seriado, olha só, de 2012 até o ano passado, a média de 2 questões. É o tema mais trabalhado no vestibular seriado 1. Anote aí. É o tema que mais cai e você não pode errar. Porque o suporte que a UPE coloca ali no texto ou na imagem, você mata a questão. É sério. Então, sociologia estuda o funcionamento dos relacionamentos sociais entre os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. E o que é a sociedade? Esse conjunto de indivíduos. Sociedade, se você pegar a etimologia, a origem do termo sociedade, sócio, olha, o que é sócio? Cooperar, ajudar, colaborar. Então, quando eu digo que eu estou vivendo em sociedade, a gente vive numa interação, numa interdependência. Tanto é aquela musiquinha, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Viver em sociedade é assim, cada um exercendo o seu papel, o seu status social, cada um com suas atribuições, as próprias instituições, né? Como a família, como a igreja. Cada instituição tem uma função social e cada instituição é formada por esses indivíduos. Ah, professor, mas o que prevalece? O indivíduo ou a sociedade? Aqui vamos lembrar de John Locke, né? Que falava então da liberdade natural, que a gente cedeu para ter uma liberdade civil. Em troca de quê? O Estado dá a proteção. E direitos como direito à vida, liberdade, a moradia. Foi a troca, foi o contrato social que John Locke falava ali no século XVIII. Então, a sociologia vem analisar essas alterações, essa dinâmica da vida em sociedade, essa dinâmica trazida pela introdução das redes sociais em nossas vivências.
A ciência política estuda o funcionamento da política, as ideologias, época, né, para falar em ideologia. Não, porque não pode ideologia aqui, não pode ideologia ali, mas o que é ideologia? A ciência política vai analisar os regimes e sistemas de governo e a forma como se desenvolvem as relações de poder. Pessoal, todos esses conhecimentos colaboram para que o sociólogo, quem é o sociólogo? Aquela pessoa que vai analisar a sociedade, um cara especializado em analisar essas dinâmicas da vida em sociedade. Claro que a sociologia também tem segmentações, tem a sociologia relacionada ao estudo da reforma agrária, a questão aí da terra, tem a sociologia que vai se relacionar à questão do futebol, sim, né? Até meu professor lá do mestrado, ele era especialista em analisar o futebol. Há uma sociologia relacionada à questão da família, sociologia política e assim por diante. Só que o que existe é uma aproximação entre elas. É um modelo interdisciplinar. A sociologia vem trazer conceitos da antropologia, da ciência política e assim analisa a sociedade de uma forma mais crítica. Porque o papel, olha só, no vestibular seriado, o que pede primeiro? O que se pede lá no manual? Conceitos de sociologia. Eu já trouxe vários conceitos. Um conceito para você não esquecer: sociologia, a ciência da sociedade. O que é ciência? Conjunto de conhecimentos, metodicamente adquiridos, através de quê? De uma análise, observação. A sociedade é o quê? O conjunto de pessoas que interagem. Matou, aí você consegue responder muitas questões com esse conceito. Mas eu posso trazer outros conceitos, tá? E aí, não esquecer a importância das ciências sociais. É uma área ampla para analisar de maneira desnaturalizante a vida em sociedade. O que é isso? Aquilo que é visto como algo comum, o sociólogo vai refletir a forma de comunicação daquele político, os interesses, né, em um período eleitoral e assim por diante. Ciências sociais e sociologia. A sociologia é a ciência que estuda o que, pessoal? A sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos, religiosos. A sociologia se ocupa basicamente de 5 elementos: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. Você tem um papel. Você tem uma função nesta sociedade. Professor? Sim, você é futuro engenheiro, futura médica, futuro professor, futura professora, por que não? Olha o papel, a responsa que vocês carregam. Pois é, né? O Brasil precisa de você no futuro, né? Porque a situação hoje, objeto de estudo da sociologia também sempre cai. É comum a banca até colocar, né, na mesma questão, o objeto de estudo e os conceitos de sociologia. Você vai acertar. Olha a imagem. Professor, eu pensei que era o seu Instagram. Não sou eu, pessoal. Por favor, né? Mas o Instagram, por que está aqui, professor? Porque é um objeto de estudo da sociologia. Já viu aquela pessoa lá, toda feliz, com muitas fotos, tal? Aí, de repente, a tua amiga chega toda... Essa amiga, né, que postou toda feliz, contente, ela chega perto de você triste, cabisbaixa, chorando. Amiga, mas você não postou agora que estava feliz? Eu postei só para, né, distrair-se um pouco, me distrair um pouquinho. Ou seja, ela não estava feliz realmente. Então, a sociedade marcada por filtros. Porque quando você posta a foto, aquele filtro, você não pode postar uma foto feinha, né? Até porque o conceito de belo, de feio também, a gente não vai discutir aqui, né? Mas uma definição que, né, não tem essa beleza. Apesar que a sociedade tem uma beleza padrão e muitos seguem, né? E tantas pessoas sofrem com isso. A gente não vai discutir isso agora. Mas o que a gente percebe no Instagram é justamente a riqueza daquela imagem através de filtros. Dificilmente você quer postar aquela foto queima, né? Quer mostrar uma foto bonita, naquela definição de beleza nesse cenário aqui, né, das redes sociais. A sociedade da aparência. Sociedade líquida, como dizia Bauman. Aquilo que você posta, de repente, naquilo que você vive. É um objeto de estudo da sociologia. A gente está perdendo, e claro, professor, com a pandemia, de fato, o virtual tornou-se importante para manter a comunicação, sim, mas já estávamos
a caminho, né, de uma realidade virtualizada, o real dando espaço ao virtual. Você tá aqui, amiga, quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, daqui a pouco tá ali, cada uma conectada. Ou ter naquela selfie bacana, postar aqui no grupo, amiga, 2 anos sem ver amiga, ó, pessoal aqui, 2 anos, valeu amiga, tchau. Só vim só para tirar foto, pra gente atualizar aqui o feed. É assim, tá bom? Tá não, tá ruim, mas é a vida em sociedade e a sociologia vai analisar esse comportamento. O que impactou na sua vida através da introdução dessas tecnologias? Quais foram os principais impactos dessas novas ferramentas, desses novos aplicativos? Eu tenho certeza que você pode enumerar. É objeto de estudo da sociologia. A violência urbana é objeto de estudo da sociologia. A família, o Estado, a igreja, tudo que há interação a gente pode dizer que vem a ser objeto de estudo da sociologia. Então aqui está o sociólogo, aqui está a interação. Então essa sociedade é objeto de estudo da sociologia. Então todas as dinâmicas desta sociedade eu posso dizer que é objeto de estudo. Não esqueça, viu? O vestibular é um objeto de estudo da sociologia. O Enem é um objeto de estudo da sociologia, tá bom? Então nós temos o objeto de estudo do sociólogo, aquele que estuda a sociedade, pode ser as diferentes organizações humanas, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, times esportivos, ou seja, todas as instituições sociais eu posso definir como objeto de estudo da sociologia. Olha essa imagem, a dinâmica, a correria, pessoas indo para cá, indo para lá, objeto de estudo da sociologia. A sociedade capitalista, o trabalho, o cansaço, o enfado, o estresse, esse processo de urbanização, tudo isso objetos de estudo da sociologia. Então pega lá o teu manual e risca, olha, já vi essa parte, o professor explicou como vai cair e eu vou mostrar daqui a pouquinho questões. A sociologia parte de um determinado conceito de sociedade. A ciência da sociedade é sociologia. A sociedade é um conjunto de pessoas que desenvolvem milhares de interações para investigar a sua estrutura social e as relações sociais neste meio. Ou seja, vamos analisar a sociedade não com o olhar do senso comum. A gente vai buscar, ter mais detalhes, mais informações, mais critérios para analisar aquele fato, aquele acontecimento social. E quando surgiu a sociologia, professor, olha só, como ciência, com métodos, a gente pode definir que foi depois de uma série de acontecimentos que marcaram a Europa entre os séculos 18 e 19, a gente pode dizer que surgiu uma ciência que tem como foco estudar a sociedade. E isso cai. Sempre cai dessa forma, tá? Surgimento da sociologia no contexto das revoluções burguesas. Revolução Francesa, Revolução Industrial. Por que essas duas, professor? Porque a Revolução Industrial mudou hábitos, comportamentos, costumes, consolidou o capitalismo, esse capitalismo que vai avançando, o capitalismo industrial, que é mudando a paisagem urbana. Então, diante desse cenário em que alguns enriqueceram, muitos empobreceram, as desigualdades, a fome, a exclusão, surgiu a necessidade de analisar essas distinções, essas diferenças sociais, essas mudanças de hábitos. E a Revolução Francesa, que veio consolidar o conceito de democracia e do próprio capitalismo. É assim que cai. A sociologia surgiu com o objetivo de analisar a sociedade capitalista. O que é uma sociedade capitalista, professor? Capitalismo, capital, dinheiro, money, ismo, sufixo de exagero. Ou seja, tudo o que ocorre nessa sociedade tem como foco objeto o quê? O capital, o dinheiro. E ao cinema, você precisa de grana. Comprar algo no supermercado, você precisa de grana. Olha, pagar até a inscrição do vestibular seriado, se você não adquiriu a isenção. Capitalismo. Professor, mas o amor não precisa de capital, não precisa de dinheiro. Né? Aquele casamento caro. Tem muita gente que se casa que passa 20 anos para pagar as despesas daquele casamento. Se separam e ainda ficam devendo lá os cônjuges. Olha só, a vida em sociedade, nessa dinâmica do capitalismo, criou uma necessidade
para que alguém estudasse esse comportamento. Ah, professor, mas ela surgiu assim já com essa visão crítica? Não surgiu com essa visão crítica. E é assim que cai na prova. Daí eu vou lembrar a vocês, para terminar, tô terminando, positivismo e lembrar dos clássicos da sociologia. Claro que teremos uma revisão especial só com os clássicos. Vamos encerrar agora só focando o surgimento, o contexto histórico da sociologia, porque depois vamos trabalhar, né, esses clássicos, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, tá bom? Então, o surgimento da sociologia. Os estudos relativos à sociedade vão ganhar força após o fim da Revolução Francesa e o advento da sociedade dominada pelo modo de produção industrial, a consolidação do modelo capitalista, porque na produção industrial, então, o objetivo era produzir muito, vender muito e lucrar muito. Se eu estou lucrando muito, eu vou continuar vendendo muito, tá? Então, a sociologia como disciplina, né, separada das demais ciências humanas, surgirá com o francês Auguste Comte, que cunhou o termo. O primeiro termo utilizado foi física social, até porque no final do século XIX havia uma grande valorização de quê? Das ciências naturais, física, química, biologia, assim, para que, digamos, a sociologia tivesse um pouquinho de respeito. Ele vai dizer, olha, eis que temos uma física social. É possível analisar comportamento humano através de uma objetividade. Daí o primeiro nome que a sociologia recebeu, que a sociologia, né, foi batizada, foi de física social. O primeiro nome que a sociologia recebeu, anota aí, foi de física social, posteriormente sociologia. E, claro, nesse cenário aqui, final do século XIX, ninguém chegou a se autodenominar-se como sociólogo, tá? São pessoas que tiveram, digamos, o desejo, o estímulo, tiveram a expertise para analisar o que estava acontecendo naquele momento. Pobreza, fome, desigualdade, a violência, a consolidação desse modelo capitalista. Além de Auguste Comte, que é tido como o pai da sociologia, a gente tem que citar os três, que vamos estudar ainda mais na próxima aula. Então, quem são esses três, professor? Que sempre são lembrados no vestibular seriado. Os três estão aí, né? Estão aí, olha. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Ah, professor, e os demais que o senhor colocou aqui, Alex de Tocqueville? Dificilmente cai, mas esses três, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim, com certeza cai. E a gente vai ver isso mais na próxima aula. Porque agora tem um quê? Resolução de questões. Já caiu no processo de ingresso o PE. E veja essa questão em 2019. A sociologia surgiu no século XIX. Olha, já falei, pai. Contexto histórico. Sempre cai. Aí você se liga que a UPS sempre coloca fragmento de texto. Se você for um cara, eu quero responder a questão rapidamente, vá direto para o comando. Veja, com base nessas variações, não podemos afirmar que a sociologia é assim definida. Então, se você já tem uma bagagem sobre conceitos de sociologia, você poderia responder até diretamente, mas eu indico que leia o texto, porque no próprio texto você vai ter respostas. A UPE faz isso, a UPE é uma mamãe. Então, a sociologia surgiu no século XIX com o objetivo, né, de compreender os inúmeros problemas sociais que estavam aparecendo no cotidiano. A questão daquelas mulheres que trabalhavam com seus filhos nas fábricas e homens, mulheres, crianças que trabalhavam com baixíssimos salários. Salários, né, que não davam condições de ter uma moradia digna, alimentação. Então isso vai ser analisado. Então, em decorrência da industrialização iniciada no século XVIII, as novas formas de produção dos excedentes na Europa provocaram o reordenamento das relações entre as pessoas. Assim, a sociologia recebeu várias definições por parte de seus pensadores, embora essas diferenças sejam variações, né, de ênfase. Com base nessas variações, não podemos afirmar que a sociologia é assim definida como o estudo das interações e inter-relações humanas de suas condições e circunstâncias. Olha, a sociologia estuda dessa forma. Letra B.
o estudo científico e sistemático do comportamento social dos grupos e dos indivíduos. A letra B também está correta. A letra C, a busca de irregularidades no comportamento social dos indivíduos, com o objetivo de compreender o surgimento de alguns problemas na relação e organização dos grupos. Letra C está certíssima. A letra D, o tratado das ações humanas produzidas na mente de cada um, não. Aí vem a psicologia, que pode trazer a sua contribuição, mas não é uma definição de sociologia. Pode até se aproximar da psicologia. A letra D é a letra incorreta. A letra E, a ciência da sociedade. A gente matou, porque eu disse que sociologia, a ciência da sociedade e dos fenômenos sociais. A letra D está errada. Você ainda tem uma questão bônus aí para responder, tá? Eu tenho certeza que você vai gabaritar. E assim encerramos este Encontro 1, Refissa, vestibular seriado da UPE, porque aqui você sabe, o ferinha ligado não fica atrasado.